sempre tem alguém que diz, mas não dá para dar um jeitinho. E aí é perigoso, porque para pegar o Brasil de agora, vamos lembrar uma frase antiga dos bombeiros: nenhum incêndio começa grande. Nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. Aliás, outro dia eu estava fazendo uma palestra sobre ética. Estava cheio, como hoje. Ao terminá-la, uma senhora se aproximou de mim e disse assim: o senhor não trouxe livros para vender? Eu disse: olha, eu não vendo livro porque eu não posso emitir nota fiscal e nem o ticket do cartão de livro, porque eu sou da área de prestação de serviços e por isso não tenho como fazê-lo. Ela disse: ah, mas não precisa de nota não. Eu falei: e o ticket do cartão? Ah, também não. Eu falei: a senhora estava na minha palestra? Ela falou: tava. Falei: então um de nós dois está no lugar errado. Claro. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas boas dos novos tempos, e que é preciso a gente superar, inovar e transformar, é uma lógica muito perigosa, que é cada um por si, Deus por todos. Nossa nação precisa, na família, na escola, na empresa, na religião, da ideia de que é um por todos e todos por um. Afinal, eu repito sempre, como disse um dia Mahatma Gandhi: olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Por isso precisa cautela. E eu estou dizendo isso nesse polo porque superar não é só aquilo que está dentro de nós, mas é superar também algumas formas nossas de fazer a vida coletiva. Daí que alguns livros, eles tratam também dessa temática. E o mais interessante é que o livro Não Nascemos Prontos, aliás, ele é apoiado numa ideia estranha, contra essa ideia. Tem uma ideia estranha que circula por aí, que diz que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Isso é uma bobagem. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria que ter nascido pronto e ir se gastando. Isso não acontece com gente, acontece com fogão, sapato, geladeira. Fogão, sapato, geladeira que nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu, Cortella, em 2018, sou a minha mais nova edição. Revista um pouco ampliada, mas a minha mais nova edição. Eu não nasci pronto e vim me gastando, eu nasci não pronto e vim me fazendo. Em 2018 eu sou um novo Cortella, não sou inédito. Muito do que eu sou eu trouxe da minha história, mas eu não sou mais o mesmo. Isso significa que na minha história eu tenho raízes, não tenho âncoras. Cuidado, há uma diferença entre raiz e âncora. A raiz alimenta, a âncora imobiliza. Há pessoas que no passado têm âncoras e ficam o tempo todo dizendo: ah, no meu tempo, ah, aqui não é mais assim. É que nem colega meu da área de educação, professor ou professora, que diz uma frase estranhíssima, que é: ah, os alunos de hoje não são mais os mesmos. Que é uma coisa óbvia. Alguém que diz isso demonstra apenas um pouco de sanidade mental. Doença é alguém que sabe que não são os mesmos e continua dando aula do mesmo jeito que dava há 10 anos ou há 20. Se sabe que não são os mesmos, como é que faz do mesmo jeito? Ah, o país não é mais o mesmo. Claro que não é. Às vezes você fica parado e se torna atual. Por exemplo, eu uso barba sem tirar há 40 anos. Agora eu estou na moda. Faz 40 anos que eu não tiro a barba. E eu fiquei sentadinho no meu canto de barba. Hoje, o jovem de 17, 18, 20 anos usa barba também. Olha que coisa, eu não me mexi. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Isso é de uma simbologia estupenda, porque minha mãe não dorme enquanto eu não chegar significa que há homens e mulheres que não desistem de cuidar, de manter viva a esperança, de dar vitalidade à existência, de recusar a desertificação dos sonhos. E por isso, quando esse congresso vai terminando, uma das coisas que eu lembro é que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. E nesse sentido não é casual que essas mandalas tenham sido construídas. Afinal,
o que é esse trabalho, senão nós nos juntarmos para proteger vida. Eu gosto muito de uma expressão que existe no idioma tupi, que veio para nós no Brasil, do Rio de Janeiro, mas hoje existe em todos os outros lugares, na palavra dos tupis. Quando as pessoas se juntam para fazer alguma coisa e dar essas mandalas, eles têm em tupi uma expressão que é potirão. Potirão, que no nosso idioma gerou a palavra mutirão. E a expressão potirão em tupi significa mãos que se juntam. Po é mão, tirão é junto. Por isso, mutirão é quando as mãos se juntam para edificar uma obra. E aqui nesse espaço há um grupo de homens e mulheres, não só aqui, mas a partir daqui também, que tem em mutirão um trabalho que é a capacidade de não dormir enquanto não se chegar. Aliás, a minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Ela mora em São Paulo, como eu. Moramos, inclusive, na mesma rua. E é curioso, ela tem 86 anos de idade. Anteontem ela me ligou e falou: filho, onde você está? Falei: estou em Florianópolis, mãe. 11 da noite. Falou: já jantou? Falei: já. Falou: já escovou o dente? Eu, um avô de mais de 60 anos, e ela continua cuidando. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Interessante. Eu tenho netos e netas em Florianópolis e às vezes vou lá não só para trabalhar, como para visitá-los. E eu estava nesta semana e uma das minhas netas, que tem 2 anos e meio, ela me chamou uma hora e disse algo que para mim daria um pouco do sentido da vida. Quando aquilo que eu vou relatar aconteceu, eu estava pronto para partir. Não é que eu desejava partir, mas se eu partisse naquele momento, se a divindade decidisse me levar, eu já estava pronto. Porque ela me chamou e falou assim: vô, vamos pegar a amora? Falei: vamos. Ela gosta muito de amora e eu também. No fundo da casa dela tem árvores com amora. E aí eu ficava segurando, porque a árvore é alta. A gente entrou debaixo da árvore e eu erguia. E ela pegava a amora sempre madura, muito boa. 2 para mim e 1 para ela. 2 para mim e 1 para ela, e ia pondo na minha boca. Você ficar debaixo de uma amoreira, com a neta colocando a amora para você comer, dá uma sensação de uma existência tão vitalizada, que eu me lembrei naquele momento de uma frase da Terezinha Rios, da filósofa de Minas Gerais, mas que mora em São Paulo, quando ela disse que nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, mas nós podemos ser eternos. E a nossa eternidade, ela se garante na nossa obra, na nossa esperança, no nosso desejo de, como foi aqui lembrado, investir 100% de esforço se houver 1% de chance. Isto é, de não desistirmos. É interessante, porque eu gosto demais de lembrar, na área de filosofia, a gente medita sobre esses temas. Essa palestra que eu vou fazer aqui, ela inicialmente iria até 18h30, como nós reordenamos o horário, peço desculpas, ela vai até 19h, nós vamos postergar meia hora, portanto você vai sofrer um pouco até esse horário, mas nesse tempo eu queria trazer algumas ideias que estão já incluídas, de outro modo, em 3 dos meus livros. Se você quiser aprofundar algumas coisas que cá estão, essa reflexão que vou fazer está num livro meu chamado Qual é a Tua Obra?, que é um livro sobre gestão, liderança e ética. Está também uma parte no livro da editora Saraiva chamado O que a Vida Me Ensinou, que é sobre paixão, sentido e felicidade. E está num livro com a Terezinha Rios chamado Vivemos Mais, Vivemos Bem. Vivemos Mais, Vivemos Bem, que é um livro da editora Papiros. Então, você encontrará nessas 3 obras alguns adensamentos daquilo que eu vou falar aqui de modo mais resumido. Mas é interessante porque quando eu estava ali com a Ana Luísa, essa neta minha, e ela apanhando as amoras, eu me lembrava, da nossa condição. E como eu dizia antes, de mesmo não sendo imortal, poder imaginar a eternidade. A eternidade no que se faz, no que se vive, na recusa à falência da esperança, na possibilidade de entender aquilo que nos ajuda a existir de maneira mais plena. Eu, nascido em Londrina, como disse, meu pai, quando eu era criança, ele paulista, já faleceu, ele era gerente de banco. Numa época em que Londrina, todas as estradas eram de terra.
E lá no Paraná se usava jipe de capota de lona. Você imagina num calor que eventualmente há naquela região do Paraná, capota de lona. E meu pai chegava em casa todo dia, 6:30 da tarde, era só poeira de cima e embaixo. Só dá para ver o branco do olho dele. Aquele calor infernal, poeira, suado. Em vez de entrar em casa e praguejar, xingar, reclamar, primeira coisa que ele dizia assim: mas olha como Deus gosta de mim, hoje quebrou o jipe na estrada e não estava chovendo. De uma outra vez ele chegava e dizia assim: olha como eu sou abençoado. Olha só, filho, hoje acabou a gasolina do GP e faltavam só 2 quilômetros para um posto de gasolina. Qual era a perspectiva ali? Não era fingir que os problemas não existiam, mas era não dar a eles uma dimensão que não tem que ser dado. Isto é, quando você olha uma porta, você sabe que ela tem fechadura e maçaneta. É preciso prestar mais atenção na maçaneta do que na fechadura. Embora quem quer abrir uma porta não pode desconsiderar que ela tem uma fechadura. Mas há pessoas que ficam tão obcecadas pela fechadura que não enxergam nunca a maçaneta e aí não abrem o que pode ser aberto. E nesse sentido, claro, a ideia de uma capacidade de ter a percepção do não desistir, de ir buscar, de procurar, é algo decisivo. Aquilo que Paulo Freire, que se vivo estivesse agora no dia 19 de setembro, sábado passado, Paulo Freire faria 94 anos se vivo estivesse. E Paulo Freire, um homem estupendo, eu tive a honra de trabalhar com ele 17 anos, e Paulo Freire era um homem que era capaz de lembrar para nós algo, de que na vida, dizia ele, é preciso ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que dê certo, espero que resolva, espero que aconteça. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é ter uma postura ativa em relação àquilo que pode, inclusive, nos perturbar, como perturba estando vivo. Eu gosto muito de lembrar de uma situação que vivi há uns 5 anos em São Paulo. Estava eu num congresso da área de enfermagem. E quando terminou, havia um debate. Hoje eu não vou abrir um debate aqui, porque é a última atividade. Mas havia ali um debate nesse evento. 2.000 enfermeiras num espaço. E aí uma enfermeira, a hora que terminou a atividade, que ela veio para o debate, ela perguntou, pegou o microfone e fez uma pergunta que um filósofo gosta de responder. Ela virou e falou assim: professor, o que o senhor quer que fale sobre o senhor no seu velório? Pergunta funda. E eu aí dei uma volta, fui a Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Anaxágoras, Anaxímenes, Pitágoras, Zenão. Falei, eu vou pegar essa enfermeira na volta, ela vai ver. Fui dando uma volta. Na hora que eu terminei, virei para ela e falei assim: e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela falou, quero que fale assim: nossa, ela está mexendo. Que é a expressão mais simples, menos sofisticada, sem elaboração teórica e sem abstração. Afinal, o que é que um ser vivo deseja? Permanecer vivo. Se essa vitalidade nos honra, se essa vitalidade ainda é digna, se essa vitalidade não nos machuca. Nesse sentido, é claro que o sentido da vida se coloca na possibilidade de tê-la naquilo que ela pode ser de plenitude, naquilo que impede, algo decisivo. No livro Qual é a Tua Obra, eu uso uma frase que eu gosto demais, de um grande pensador britânico chamado Benjamin Disraeli. E Benjamin Disraeli dizia: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo. E a vida de fato é curta. Vida média hoje 75 anos. Média, alguns vão menos, outros vão mais. 75 é pouco. Quando você é jovem, como há vários aqui, para você chegar a 60, 70, demora. Quando você tem 20 anos, alguém de 60 anos já está perto do check-out. Quando você tem mais de 60,
Outro dia eu fui renovar meu cartão de crédito, que já estava bem antigo, o cartão de crédito, renovei. E aí fui fazer uma compra na internet. E naquele momento da compra, em que você tem que colocar a data de validade do cartão de crédito, eu quase fiquei meditando. Meu cartão tem mais validade que eu. Quando teu cartão tem mais validade que você, é preciso pensar. Minha mãe, 86 anos de idade, domingo retrasado, estava eu caminhando na praça com a minha mulher, na Buenos Aires, onde nós moramos todos perto, aqui para quem conhece São Paulo. Aí encontrei com ela, fim de tarde. Ela falou: filho, eu estava agora lá na igreja, sabe o que uma velhinha me falou? Eu falei: mãe, defina a velhinha. A senhora tem 86 anos. Ela falou: deve ter uns 88, por aí. Claro. A vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, superficial, inútil, morna, descartável. Afinal, um dia, um grande pensador gaúcho, nascido provavelmente em Rio Grande, não se sabe onde ele nasceu, um homem chamado Aparício Torelli. Muita gente o conhece pelo apelido que ele adotou, que é Barão de Itararé. O Aparício Torelli, apelidado por si mesmo de Barão de Itararé, tem uma frase de uma clareza, só não entende quem não quer. Disse ele: a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Não é a vida que te leva, é a vida que você leva. Com a tua condição, com a tua esperança, com a tua turbulência, com a tua dificuldade, mas sem acovardar-se, sem desistir, sem entregar. E lembrando que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Interessante. Essa expressão de Aparício Torelli, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva, ela se aproxima um pouco do grande poeta gaúcho, que é aquele sim que eu admiro mais, um homem que inspirou vários dos meus livros, um grande homem nascido em Alegrete, chamado Mário Quintana. Mário Quintana, um homem estupendo, que morreu com quase 88 anos de idade, solteiro. Aliás, ele tem a frase mais bonita que eu já vi para não casar, e a mais inteligente. Todas as vezes que alguém perguntava a Mário Quintana: mas por que o senhor nunca se casou? Ele dizia: sempre preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma só desiludida. Que é um argumento ecológico. Mário Quintana, um homem que deu um azar danado, morreu na mesma semana que Ayrton Senna. E quando você é alguém muito importante, mas alguém famoso morre perto, você desaparece. Senna morreu no dia 1º de maio de 94 e Quintana em 5 de maio de 94. Isso significa que muita gente que, por exemplo, não sabe que Mário Quintana morreu. Outros nem que ele viveu. Mário Quintana, um homem maravilhoso, que por três vezes, tentou entrar na Academia Brasileira de Letras e foi recusado. 3 vezes. Um lugar cheio de imbecis e vários que não são. Um lugar que já teve vários imbecis e vários que não eram. Recusou Mário Quintana. Aliás, sabe quem não entrou na academia também? Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Monteiro Lobato. Mas Quintana, da 3ª vez que foi recusado, deu o troco. E fez como um poeta sabe fazer, com um poema. E fez uma trova que muita gente que conhece, chamado Poeminho do Contra. Não é poeminha, é Poeminho do Contra, que tem só 4 linhas, que eu vou declamar aqui, e que é fortíssimo. Disse ele, a quem eu prejudicou: todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Olha que vingança bonita. Todos esses que aí estão, atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Parece fase de para-choque de caminhão no Paraná. Na subida você me aperta, na descida nós acerta. Já pensou? Mário Quintana, um homem genial. Ele tem uma trova que eu vou fazê-la para você e eu não esquecemos. Ele diz: um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo
é deixar de viver. Olha só, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. E quando é que você e eu deixamos de viver? Não quando a gente morre, mas quando a gente vai tendo mortes cotidianas, com a morte da esperança, a morte do afeto. Você deixa de viver quando morre tua capacidade de amorosidade, de solidariedade, de fraternidade. Um dia pronto me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Por isso, quando Disraeli fala, a vida é muito curta para ser pequena, é claro que nós não somos, obviamente, imortais. Mas nós podemos ser eternos. Claro que mortais não somos. Aliás, vários filósofos pensaram sobre o tema da vida e da morte. Entre eles, Epicuro, que tem a mais expressiva frase sobre isso, dizia ele: eu não temo minha morte por uma razão, nunca vou encontrá-la. Enquanto eu existo, minha morte não existe. Quando ela existe, eu não existo. Então não vou encontrá-la nunca, por que temê-la? Disse, mas isso é só uma frase. Bom, é simbologia. Nós vivemos de simbologias. Ou o de Allen, que disse, eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Ou Chico Anísio, que dizia, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Claro, Ariano Suassuna, nosso grande, especial, intelectual, que dizia que chamava a morte de cã, de demônia. Claro que ele estava falando ali não da morte que um dia já o levou, mas da vida que podia ser banal, fútil. E é claro que Ariano Suassuna continua vivo na sua obra, no seu projeto. Cada vez que um de nós assiste o Alto da Compadecida, vive ele outra vez? Claro. Mas não precisa ser um escritor, um ator, não precisa ser um inventor. Cada um e cada uma de nós tem a sua obra no dia a dia. Tem a sua obra daquilo que faz. Interessante. Eu, Cortella, nascido em Londrina, como disse, até 10 anos de idade não havia televisão na minha cidade. Não é que não havia TV na minha casa, não havia TV na minha cidade. Por isso, à noite, o que eu fazia? Ficava pensando, não tinha o que fazer. E do que eu pensava? Que no dia que eu morresse, qual seria o meu epitáfio? Isto é, qual seria a inscrição no meu túmulo? Eu já tinha tendência à inutilidade filosófica e ficava pensando isso. Hoje eu não tenho mais essa questão porque eu não quero ser sepultado, quero ser cremado. Essa é uma decisão individual, cada um que decide, mas eu acho a cremação mais ecológica, afinal, porque a gente tem um problema de saúde pública em relação ao sepultamento. Já imaginou se chineses e indianos aderissem ao sepultamento? Isso tem um impacto ambiental. São Paulo, que é a cidade onde estamos, tem o segundo maior cemitério do mundo, que é o cemitério da Vila Formosa. Tem 1,5 milhão de corpos sepultados lá. Isso tem um impacto no lençol freático, na proliferação de insetos, de roedores. Portanto, é uma questão de saúde pública. Eu quero que se faça doação de tudo que se puder e, ao mesmo tempo, se faça a cremação. Mas essa é uma decisão individual. Aliás, minha mãe, ela é contrária à cremação. Ela é a favor do sepultamento e é uma boa coincidência entre nós. Eu nasci no dia do aniversário dela. Ela nasceu no dia 5 de março e eu também. Família organizada, planejamento estratégico, né? Portanto, todo ano nós comemoramos o aniversário juntos, com filhos, netos, bisnetos, etc. O ano passado, que ela fazia 85 anos, veja como é que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. 85 anos de idade ela estava fazendo, e no meio do almoço eu lembrei aos filhos, aqui no aniversário você fala de vida e de morte, por causa de idade. E no meio do aniversário do almoço eu falei, filhos, vocês não esqueçam que papai quer ser cremado. Minha mãe, 85 anos de idade, virou e falou assim, eu não vou deixar você ser cremado. Ela acha que é Highlander. Olha só, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Interessante. Se você observa, um dos sentidos da vida é ser capaz de não descuidar das outras vidas e da própria. Um dos sentidos da vida é cuidar da vida, seja da própria, seja de outras e outros. E nesse sentido, claro, se a gente lembra a necessidade de pensar na obra. E eu imaginava até 10 anos qual seria o meu epitáfio. Um dia eu sosseguei, cheguei ao epitáfio que eu queria. Encrenca,
Há uns 5 anos eu fui a Porto Alegre, cidade a qual eu vou com frequência, e todas as vezes que lá vou e tenho tempo, eu vou visitar a Casa de Cultura Mário Quintana. Quem conhece Porto Alegre, ali na Rua da Praia, na Rua dos Andradas, onde era o antigo Hotel Majestic, no qual ele viveu por 27 anos. E quando ele morreu, o ex-jogador de futebol Falcão comprou uma parte daquilo e fez ali a Casa de Cultura Mário Quintana, preservando o quarto que ele morava, com a cama, a escrivaninha, o armário. E quando eu posso, vou lá visitar. Há uns 5 anos, em Encrenca, fui eu lá e pela primeira vez eu fiz algo que não era proibido. Mexi num caderno que ele deixava em cima da mesa, com anotações do próprio Quintana. Quando eu abri o caderno, quase que eu caí sentado, ele houvera anotado ali qual era o epitáfio que ele queria para o túmulo dele. E eu quase caí sentado porque ele tinha escolhido para o túmulo dele a mesma coisa que eu tinha escolhido para o meu. Claro que ele não copiou de mim, né? Mas nós tivemos uma inspiração semelhante. Mário Quintana mandou escrever no túmulo dele a mais forte verdade que eu conheço, que parece piada e não é. Ele mandou escrever no túmulo dele, e está no túmulo dele: eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós, na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na fraternidade que construiu, na sexualidade que assumiu, na religiosidade que praticou, na felicidade que sonhou. Onde está Mário Quintana? Em nós. Afinal, se você imagina, a expressão "eu não estou aqui" é um sinônimo daquilo que aqui é sempre lembrado, de que nós não somos mera materialidade que se encerra com o perecimento de uma biologia. Isto é, algo em nós que persiste. Alguns creem que seja imaterial e outros creem que seja, além da imaterialidade, a própria obra daquilo que fica. Olha que coisa interessante. Quando a gente imagina qual é o impacto que isso carrega, é necessário lembrar de novo: a vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial. Interessante, vários de nós aqui já tivemos turbulências na vida em relação à existência, negócios, profissão, falecimentos, doenças. No entanto, muita gente não apequenou a vida sabendo que essa turbulência, ela não impede que você e eu sejamos capazes de construir a ideia de que a gente não está ali. Ao contrário, de que a gente até, lembrando de novo a frase, não é imortal, mas pode ser eterno. E a nossa eternidade vem de um fato: você ganha eternidade quando você consegue ser uma pessoa importante. Importante. Não confunda importante com famoso. Muita gente na tua vida é importante, não é famosa. E tem muita gente que é famosa e que não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Atenção, no livro O que a Vida Me Ensinou, eu tenho uma frase na capa. Essa frase na capa é para você meditar um pouco. A frase da capa é: se você não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? Eu cortei ela no dia que eu me for, e eu me vou, e você também. Eu quero fazer falta. Eu quero que diga: o Cortella faz falta. Você sabe que existir de maneira não banal é fazer falta. Se você não existisse, que falta faria? Não pense nisso depois de beber um pouco. É preciso fazer falta. E você faz falta quando as pessoas têm você nelas. Olha que interessante. Morrer é ser esquecido. Não é casual que no grego arcaico o verbo para morrer e o verbo para esquecer sejam o mesmo, que é letos, da onde vem letal. Morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima, cheirar uma roupa e ficar com saudade, sentir o cheiro de uma comida e ter boa lembrança, olhar uma foto e ficar emocionado, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Às vezes você vai a um cemitério, por exemplo, tem lá o túmulo derrubado, as coisas sem nada, aí morreu. Enquanto alguém lembrar de você, dar risada de algo que você fazia, derramar uma lágrima,
ficar com dor por você não estar mais, você continua vivo. Por isso, olha só, se você não existisse, que falta faria?